Hoje eu vou desafiar você a fazer uma das perguntas mais indelicadas que você pode fazer para uma pessoa. Eu vou desafiar você a fazer uma pergunta indelicada hoje. Mas eu queria que você fizesse, amém ou não? Aleluia. Glória a Deus. Ô Christian, você vai voltar para me ajudar? Amém. Eu já não consigo mais pregar sem você, cara. Eu vou ficar até esperando aqui. Pode beber água com calma, tranquilamente vai. Isso, amém. Aleluia. Glória a Deus. Qual a pergunta mais indiscreta, mais constrangedora que você pode fazer para uma pessoa? Eu acho que existem muitas perguntas constrangedoras, é verdade ou não? Eu me lembro de uma que eu fiz uma vez, que eu decidi que eu nunca mais faço essa pergunta. Eu conheci uma moça, uma senhora, e ela tinha ido num almoço que a nossa igreja estava realizando, a Ágape estava fazendo, bem no início. E a irmã, assim, almoçou bastante, e aí quando acabou o almoço, ela sentou numa cadeira, começou a bater papo com um grupo de irmãos. Vocês estão me ouvindo bem? Amém ou não? Aí eu olhei para ela e perguntei assim: amém, irmã, parabéns. E o bebê, é para quando? Ela chegou para mim e falou assim: pastor, não estou grávida. É gordura mesmo. Eu tomei uma decisão na minha vida, irmão. A mulher pode estar em trabalho de parto, que se eu passar, eu falo: olá, tudo bem? Não pergunto mais. Não pergunto se está grávida, não. Pode estar grávida, com o exame na mão. Eu não pergunto mais. Porque eu confesso que eu fiquei muito constrangido. Eu não sabia nem o que dizer. Mas eu acho que essa ainda não é a pergunta mais constrangedora que alguém pode fazer, é verdade ou não? Qual é a pergunta mais constrangedora que você acha que alguém pode fazer para outra? Alguém tem uma ideia? Hein? Fala aí, Raquel, você está com ela na ponta da língua, qual que é? Hein? Não entendi. Não sabe? Perguntar a idade, é isso? Você acha que essa é uma pergunta constrangedora, amém ou não? Ela não é constrangedora até quando você tem seus 20, 25 anos. Mas depois que você passa, ela se torna uma pergunta muito constrangedora. Fala, Darley. Qual que é a pergunta? Se perguntar se está tudo bem, sem estar em condições de ajudar. Isso aí acho que é maluquice mesmo, né? Aleluia. Mas irmãos, eu acho que a pergunta mais constrangedora, eu creio, eu vou para essa questão da idade. Quantos anos você tem? Principalmente quando você pergunta para a mulher. Normalmente mulher não gosta de responder quantos anos tem. É verdade ou não? Pode ser novinha, ela fala 20 e poucos. É verdade? Dependendo da idade, você pergunta: quantos anos você tem? A mulher: já passei dos 30. É assim ou não? Mas às vezes, querido, é sempre assim, né? Às vezes, para você arrancar a idade de uma pessoa, de uma mulher, é muito complicado. É verdade ou não? Sim ou não? E vocês estão me deixando com dúvida, irmão. Vou mudar a introdução da palavra. É sim ou é não? Lembra que eu falei que isso aqui tudo está sendo gravado? Aí se eu pergunto sim ou não, vocês ficam quietos, aí parece que eu estou tomando toco lá na gravação. Entendeu? Então vou perguntar de novo. Eu nem lembro qual era a pergunta. É difícil, né? Não? Quantos anos você tem? Irmã. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: quantos anos você tem? Pergunta?
Aí, tá vendo como é que é? Como é que dá reboliço? Amém? Psss. Ei, olha pra cá. Olha pra cá, irmão. Psss. Pergunta agora para a pessoa do outro lado: quantos anos você tem? Agora que são elas? Olha para mim aqui, ó. Honestamente, a pessoa que você perguntou, você acha que ela te respondeu a verdade? Sim ou não? Peraí, sim ou não? Graças a Deus, tem crente nessa igreja, amém? Aleluia. Queridos, mas a grande verdade, presta atenção aqui em mim, é que a grande verdade é que existem muitas perguntas constrangedoras. Eu não sei qual que é a mais, mas eu sei que uma pergunta que muita gente fica constrangido é realmente de dizer a idade, de falar quantos anos tem. E por isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Salmo de número 90, no versículo de número 12. Salmo 90, no versículo de número 12. Versículo 12, Salmo de número 90, versículo 12. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Achou? Luiz, tem aí? Olha o que está escrito aqui, querido, no Salmo de número 90, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Vamos ler esse versículo juntos, em nome de Jesus, amém? 1, 2, 3 e já. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Irmão, será que é tão difícil assim você contar os seus dias? Será que é tão difícil assim você saber quantos anos você tem? Será que é tão difícil assim você saber quantos dias você já viveu? É difícil, sim ou não? Eu acho que não. Você pega lá o ano que você nasceu, você diminui o ano de hoje pelo ano que você nasceu, você vai saber quantos anos você tem. Isso se você não consegue lembrar. Vou te dizer uma outra coisa também, irmãos. A grande pergunta é, ouça-me por favor. Eu queria que você parasse de fazer tudo que você está fazendo para olhar para mim. Ouça bem. A grande pergunta é, em que aprender a contar os nossos dias nos acrescenta sabedoria? Em que? Olha, peraí, eu nasci em 1992, menos 2016, menos 1992, então eu tô com 25, 24 anos, sou sábio. Você acha que era disso que o salmista está falando, sim ou não? Não, não é, irmãos. Eu quero dizer para você que nós não sabemos contar os nossos dias. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: nós não sabemos contar os nossos dias. Diga novamente: nós não sabemos contar os nossos dias. Mas pastor, por que nós não sabemos? O salmista está pedindo: ensina-me a contar os meus dias, para que eu seja o que? Sábio. Irmão, olhe para mim, por favor. Essa mensagem aqui, eu estou muito empolgado para pregá-la para você. Muito. Porque eu tenho certeza, querido, que ela vai te confrontar. Essa mensagem, no mínimo, vai sacudir você.
O salmista, ele diz assim: me ensina, Senhor, a contar os meus dias para que eu seja sábio. Então contar os seus dias não é algo tão simples assim. Não é algo tão fácil, porque precisava aprender. E aí, querido, hoje eu estava conversando com uma irmã de manhã aqui na igreja, não vou dizer o nome. E eu estava falando para ela sobre como ler a Bíblia. Quantos aqui gostam de ler a Bíblia? Digam amém. Amém. Agora a pergunta é: quantos conseguem entender o que leem? Digam amém. Nossa, diminuiu, hein? Sabe por quê, irmãos? O grande erro de pessoas quando vão ler a Bíblia, um erro que as pessoas normalmente cometem quando vão ler a Bíblia, é pegar a Bíblia e fazer assim, ó, plum, aí começa a ler. Só que a Bíblia, irmãos, ela é uma coletânea de 66 livros. Tem os seus livros e suas epístolas, é verdade, mas eu digo para você, é uma coletânea, onde cada livro e cada epístola, na verdade, tem início, meio e fim. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Se você pegar e abrir aleatoriamente, irmão, nem gibi você consegue entender. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Digam amém. Aí eu estava conversando com a irmã, ouça aqui o que eu vou te dizer, preste atenção nisso. Eu estava conversando com a irmã, falei assim: irmã, a melhor maneira de você entender bem a Bíblia é você começar a ler do Novo Testamento. E eu disse para ela assim: só não se assuste com o primeiro capítulo de Mateus. Por quê? Porque é um capítulo que fala de genealogia. Ele tem uma boa parte dele falando sobre genealogia. Então o que acontece? É lá fulano que gerou ciclano, que gerou beltrano, que gerou fulano, e ciclano que gerou. E aí, querido, eu falei: então você leia isso. Mas não se preocupe, porque a Bíblia não é só isso. Amém ou não? Aí, preparando a minha palavra hoje à tarde, Deus me leva na genealogia. Mas não a de Mateus. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo de número 4. Em nome de Jesus. Gênesis, no capítulo de número 4. No versículo de número 17. Eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta quando você fosse lendo. Mesmo que você leia aqui comigo, amém ou não? Mas eu tenho algo para te mostrar aqui, tenho algo para te ensinar. Olha o que está escrito aqui, ó, preste atenção. Caim teve relações com sua mulher, e ela engravidou, e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome de seu filho Enoque. Versículo 18. E a Enoque nasceu Irade. Irade gerou a Meujael. Meujael a Matusael. E Matusael a Lameque. Versículo 19. Lameque tomou duas mulheres. Uma chamava-se Ada e outra Zilá. Pode passar. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. Versículo 21. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Tem alguém aqui que está grávida de gêmeos? Você pode colocar Jabal e Jubal. Amém? Aleluia. Versículo 22. Zilá também deu à luz um filho chamado Tubal-Caim, bom nome também, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Versículo 23. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Então eu vou parar por aqui.
Vocês conseguiram prestar atenção na genealogia aqui de Caim, sim ou não? Agora vamos então para o capítulo 5. Capítulo de número 5. Nós vamos ver aqui, observar agora, uma outra genealogia. A genealogia de Sete. Olha só. Versículo 1. Gênesis 5:1. Irmão, eu preciso muito que você preste atenção aqui, porque existem detalhes que talvez você nunca percebeu. Esse é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Versículo 2. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Pode passar. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Deu-lhe o nome de Sete. Pode passar. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Versículo 5. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Versículo 6. Aos 105 anos, Sete gerou a Enos. Pode passar. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. Pode passar. Viveu o total 912 anos e morreu. Pode passar. Aos 90 anos, gerou a Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 905 anos e morreu. Vai. Aos 70 anos, Cainã gerou Maalaleel. Depois que gerou Maalaleel, Cainã viveu 840 anos e gerou outros filhos e filhas. Para aí. Para aqui. Olha para mim. Você percebe alguma diferença entre as duas genealogias, sim ou não? Há diferença, sim ou não? Qual é a diferença? Uma viveu 800 e poucos anos e a outra? E a outra não fala nada. É isso? Sim ou não? Irmãos, eu preciso que vocês participem. Sim ou não? É exatamente isso. Tá? Deixa eu te dizer uma coisa, querido. A genealogia de Caim, você observa que só fala quem gerou quem, mas não há relato da idade de ninguém. Quando você vai na genealogia de Sete, além de falar quem gerou quem, ouça isso. A palavra do Senhor, ela relata também com quantos anos isso aconteceu. E depois, quantos anos a pessoa viveu e com quantos anos morreu. Vocês estão me acompanhando, sim ou não? Irmão, eu quero que você preste muita atenção, porque isso aí vai mudar a tua vida. Isso muda a tua vida. Uma pequena revelação muda a tua história. Você acredita nisso? Amém ou não? O que eu quero te dizer nessa noite é: por que na genealogia de Caim não há registro das idades, mas na genealogia de Sete há um registro detalhado das idades? Será que o autor sagrado esqueceu? Será que houve um lapso na hora de escrever a genealogia? E na de Caim, o autor esqueceu de escrever a idade das pessoas, dos personagens? A resposta para isso é não, irmãos. O Senhor não esqueceu, o escritor, ele também não esqueceu, mas eu entendo que as idades na genealogia de Caim não foram registradas de propósito. Por quê? Adão, ele teve 3 filhos, mas ele teve 2 primeiros, Caim e Abel. Ouça-me, por favor. A Bíblia diz que houve um determinado dia que ambos trouxeram ofertas ao Senhor. A oferta de Abel e Abel, o Senhor se agradou e recebeu. Mas a Caim, a sua oferta, o Senhor não se agradou. Isso gerou uma inveja muito grande no coração de Caim, ao ponto, querido, que Caim matou o seu próprio irmão. Caim matou Abel. Caim tornou-se o primeiro homicida do planeta. Caim tornou-se o primeiro assassino. Quantos estão aqui comigo? Digam amém. Então, querido, a Bíblia diz que Adão, então, ele tem um outro filho, chamado Sete. O nome Sete, eu não sei se você sabe, a palavra Sete significa substituto.
Deus então dá um outro filho a Adão e ele põe o nome de Sete, porque Sete era verdadeiramente o substituto, era aquele que iria substituir a Abel. Posso ouvir um amém, igreja? Amém, igreja? Glórias a Deus. Então você observe, querido, que Deus então ele libera uma palavra contra Caim. Ele diz o seguinte: olha, eu vou colocar uma marca para você. A terra vai clamar o sangue do teu irmão. Você vai andar errante por essa terra. Ou seja, Caim, escute isso, Caim tipifica, simboliza o homem caído, o homem sem Deus. Sete representa a linhagem do povo de Deus. Então diga comigo assim: Caim tipifica a linhagem do homem sem Deus. Sete aponta para a linhagem do povo de Deus. Você vai observar, querida, que da linhagem de Sete que veio Abraão, é da linhagem de Sete que chegou até o Senhor Jesus. Eu posso ouvir um amém por isso? Amém ou não? Agora, por que será que não então é registrado as idades na genealogia de Caim? Eu posso dizer algo, querido, porque existem dias, existem anos da nossa vida que o Senhor não conta. Existem períodos da nossa vida que Deus se recusa a contar. É por isso, querido, que eu falei para você, pergunta para a pessoa que está do seu lado: quantos anos tem? Talvez a resposta que você ouviu da pessoa é o seguinte: olha, eu tenho 45 anos, olha, eu tenho 27 anos, olha, eu tenho 35 anos. Mas eu quero dizer uma coisa para você: talvez essa é a quantidade de anos que a pessoa tem pelo seu nascimento. Mas a pergunta que eu faço nessa noite é: aos olhos de Deus, quantos anos cada um de nós aqui temos? Existem anos que o Senhor não conta, e é por isso que o salmista no Salmo 90 diz assim: ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance sabedoria. Então existem períodos da nossa vida que não são contados. Existem tempos que são ignorados. E eu marquei aqui hoje pelo menos 4 tipos de anos, de tempos, de períodos que o Senhor não conta. O primeiro deles, o Senhor ele não conta os anos antes de nascermos de novo. Deus ele não conta os anos que passamos, que vivemos antes do novo nascimento. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Digam amém. Você observa, querido, que a genealogia de Caim, ela aponta para uma genealogia caída. E você observa que ali não tem registro de idade, porque Deus não conta esses anos. Quantos estão entendendo o que eu estou te falando aqui, o que eu estou dizendo? Digam amém. Deus não conta. Então eu quero que você pergunte novamente para a pessoa que está do teu lado quantos anos ela tem. Porém, espera. A grande verdade é o seguinte, irmão: se você está do lado de alguém que não é crente, vai ficar esquisito. Porque se ele ainda não aceitou Jesus Cristo como Senhor da sua vida, ele ainda não tem como saber quantos anos tem. A pergunta assim mesmo, não tem problema não. Pergunta: quantos anos você tem? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: quantos anos você tem? Você pega aí quanto tempo você se converteu. Qual é o tempo de vida que você tem? Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Amém ou não? Amém ou não? Quem aqui tem mais de 10 anos? Quem tem mais de 10 anos? Levante a mão. Aleluia. Quem tem mais de 20 anos aqui? Levante a mão. Quem tem mais de 30 anos aqui? Opa! Que isso, nós temos aqui. Levante a mão quem tem mais de 30 anos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 coroas da fé. Aleluia. Amém? Tem alguém aqui que tem mais de 40 anos? Ninguém. Anderson, você é o mais coroa dessa igreja. Pastor Jairo, me perdoe pelos tempos que eu peguei no seu pé. Agora eu vou pegar no pé do Anderson. Ele é o mais velho dessa igreja. Aleluia. Tem um erro? Fala-me. 30 aninhos apenas.
33 aninhos. Uma salva de palmas aqui pro nosso garotão, amém ou não? Aleluia! Hoje é o dia da remissão. Aleluia! Então, queridos, prestem bem atenção. Se você tiver que falar de coroa agora, é o Anderson. Amém ou não? É ele. Antes, quanto tempo você tem, meu filho? 44 anos. Vai fazer de idade e de evangelho. Nasceu num berço evangélico. 44 anos. Aleluia. Então, uns 40, você é mais velho que o Jairo, rapaz. Você é um coroa. Daniele, quando for descer por essas escadas, dê a mão para ele. Por favor. Amém? Agora volta para cá, irmão, em nome de Jesus. Diga comigo assim: Deus não conta os anos antes do meu novo nascimento. Eu quero dizer algo para você, querido. Aqueles que ainda não aceitaram Jesus como Senhor de suas vidas, eles ainda estão mortos em Adão. Deus só conta os anos daqueles que nasceram de novo. É por isso, querido, que você pode agora mudar a pergunta que você vai fazer para o seu irmão. Ao invés de você perguntar para ele quantos anos você tem, você pode perguntar para ele o seguinte: quantos nascimentos você tem? Pergunta aí, por favor. Quantos nascimentos você tem? Se ele disse para você: eu só tenho um nascimento, eu só nasci uma vez, foi quando minha mãe me gerou, olhe para mim, isso significa que os anos dele ainda não estão sendo contados. Mas se ele disse para você: eu tenho 2 nascimentos, o dia que minha mãe me gerou, mas o dia que eu nasci de novo na presença do Senhor, então essa pessoa certamente tem os seus anos contados. Eu posso ouvir um amém? Eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo no livro de Êxodo, no capítulo de número 12, no versículo 2. Eu quero te dar uma base bíblica para te mostrar o que eu estou defendendo aqui. Êxodo capítulo 12, no versículo de número 2. Vamos ver o que a palavra do Senhor diz. Está aqui na frente, preste atenção aqui. Diz assim: olha, este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Eu quero repetir: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Deus então, olhe para cá, irmão. Deus então, Ele está falando aqui no capítulo 12 de Êxodo o seguinte: olha, eu vou passar pelo Egito, eu vou ferir a terra do Egito, todos os primogênitos vão morrer. Amém ou não? Essa será a minha passagem, ou a minha Páscoa. A Bíblia diz então que Deus falou o seguinte: olha, para que não haja morte na casa de vocês, peguem o sangue do cordeiro que vocês vão sacrificar e passem o sangue nos umbrais da porta. Posso ouvir um amém por isso? Amém ou não? Aí Deus diz assim: olha, essa será a minha Páscoa. Aí depois Deus diz o seguinte: olha, e este mês será a partir de agora o primeiro mês de vocês. Ou seja, antes disso não havia contagem de meses para vocês, mas depois da experiência do sangue do cordeiro, aí começa o primeiro mês na tua vida. Aí eu começo a contar o seu tempo, aí eu começo a contar os dias da sua existência. Posso ouvir um amém, igreja? Então eu quero dizer uma coisa para você. Ele estava dizendo o seguinte: a tua experiência espiritual, ela começa com o sangue de Jesus. Antes de você ter um encontro, antes de você ter uma experiência com o sangue de Jesus, antes de você experimentar o novo nascimento, Deus não conta os seus dias. Existe um versículo que diz o seguinte: que Deus não leva em conta o quê? O tempo da ignorância. Então, querido, eu quero dizer uma coisa para você. O primeiro período de tempo que Deus não conta é o tempo antes do nosso novo nascimento, é o tempo antes da nossa conversão. Então olha aqui para mim, irmão. É por isso, querido, que há a provisão do perdão. É por isso que o evangelho é loucura para o mundo. Por quê? Porque o mundo conta todos os nossos dias, e o mundo não esquece de nenhum dos nossos dias. Você quer ver uma coisa?
Eu chego para você e falo assim: irmãos, está aqui ó, o Flávio, pastor Flávio agora. Aí vai chegar um e vai dizer: o Flávio? Aquele que era cachaceiro? Aquele que era um drogado? Aquele agora é pastor? Por quê? Porque o mundo não se esquece dos nossos dias, principalmente os nossos dias de derrota. Mas eu quero dizer algo para você, querido: esses dias Deus não conta na nossa vida. Esses dias o Senhor não está contabilizando. Amém ou não? É por isso, querido, se você hoje aceitar Jesus, eu posso dizer para você: é um bebê, acabou de nascer. Aleluia. Amém, irmãos? Mas existe outro período de ano também que não é contabilizado. São os anos de cativeiro. Diga comigo assim: os anos de cativeiro. Então, olha só, não são somente os anos antes da nossa conversão que o Senhor não conta, mas depois de convertido, se passarmos por experiências de cativeiro, são anos que o Senhor também não conta, irmãos. Eu vou explicar para você já o que são os anos de cativeiro. Mas antes eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo, ou acompanhasse aqui no telão, que vai ser mais rápido. Atos capítulo 13. Quem tiver com caneta na mão e um pedaço de papel, eu queria que você me ajudasse a fazer uma conta de matemática aqui, amém ou não? Atos 13, versículo de número 18. Olha só o que está escrito aqui em Atos capítulo 13, no versículo de número 18, diz assim, olha, nesse texto de Atos está falando desde o Êxodo até a construção do templo, amém ou não? Por Salomão, amém? Então preste bem atenção, e os adorou no deserto durante cerca de quantos anos? Diga, 40 anos. Então quantos aqui são bons de matemática? Amém? Está com a calculadora na mão? Então coloca aí, 40 anos, 40, amém? Pode passar. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra deles, deu a terra delas como herança ao seu povo. Versículo 20 diz assim: tudo isso levou cerca de 450 anos. Quantos anos? Então você faz a matemática aí, 40 anos do Êxodo mais 450 anos, amém ou não? 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Versículo de número 21. Diz assim: então o povo pediu um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou por 40 anos. Então soma aí, mais 40 anos, amém ou não? Amém ou não? Glória a Deus. Versículo de número 22. E tendo deposto, vamos lá, depois de rejeitar Saul, levantou-lhes também Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Então preste bem atenção, abra comigo agora em 1º livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 27, porque a gente precisa saber quantos anos Davi reinou, amém ou não? Vocês estão me acompanhando na matemática, queridos, amém? Vocês devem estar pensando assim: ó, pastor, ele enlouqueceu, ele pregou 2 semanas sobre Melquisedeque, agora vem fazer continha de matemática aqui. Mas irmão, calma, me dá a sua atenção. 1º livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 27, vamos lá. Olha o que diz: reinou quantos anos? 40 anos em Israel, ou seja, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Quanto que deu a conta de vocês? 570 anos, amém ou não? Só que aqui não está contando o tempo de Salomão. Salomão construiu o templo no 3º ano do seu reinado. Em que ano? 3º. Então quanto que dá o total? 573. Então diga comigo assim: 573 anos. Então quantos anos o Senhor registrou aqui no livro de Atos, com a ajuda aqui de Crônicas,
que durou do Êxodo até a construção do templo. Quantos anos? 573 anos. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Agora eu queria que você comparasse com o primeiro livro de Reis, capítulo 6, versículo 1. Olha aqui, irmãos, vai ficar bom. Acredite em mim. Primeiro livro de Reis, capítulo 6, versículo de número 1. Diz assim: 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, o 2º mês, ele começou a construir o templo do Senhor. Então há uma diferença de matemática. Vocês estão me acompanhando, sim ou não? Quantos anos a gente contou no livro de Atos que deu do Êxodo à construção do templo? Quantos anos? 573. Irmão, preste atenção na matemática. 573 anos do Êxodo à construção do templo. Amém? Amém ou não? A igreja está acompanhando? Amém ou não? Agora, chega aqui no primeiro livro de Reis, diz 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão. Então há uma diferença. Quantos anos? 573 menos 480. 93 anos de diferença. Aí eu te pergunto, será que a Bíblia errou? A pergunta que eu faço para você é: será que o autor, na hora de escrever, ele se confundiu na matemática, sim ou não? Não! Então o que eu posso concluir? É que Deus está querendo nos ensinar, é que durante esse tempo, existem tempos que Ele não contou, existem tempos que o Senhor não considerou. Amém ou não? Vamos tentar descobrir esses tempos, sim ou não? Esse tempo só pode ter sido no livro de Juízes. Então, querido, eu quero convidar você a abrir tua Bíblia e continue com a calculadora na mão. Juízes capítulo 3, do versículo de número 8. Juízes 3, versículo 8. Olha o que diz a palavra do Senhor. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel, que ele os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante quantos anos? Quantos anos? Quantos anos? Então coloca na sua calculadora: 8 anos de cativeiro, 8 anos de escravidão. Já era um povo livre, já era um povo que tinha tido a experiência do sangue, já era um povo, querido, que tinha tido a experiência do livramento, da libertação do Egito. Agora nós estamos anos depois, no período dos juízes, e a Bíblia diz que eles ficaram cativos durante 8 anos. E isso já começa a me ensinar uma coisa: que mesmo depois de convertido, se você não vigiar, você pode cair em cativeiro. Existem cativeiros que te prendem, existem cativeiros, querido, que te amarram. O cativeiro do pecado, o cativeiro, querido, da carne, o cativeiro, querido, das más conversações, o cativeiro de um punhado de coisas que Satanás te oferece. Quantos estão comigo? Digam amém. Então 8 anos eles ficaram presos. Agora abra sua Bíblia comigo em Juízes, no capítulo 3 mesmo, no versículo 14. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui, Juízes 3, 14. Olha o que diz aqui: os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante quantos anos? 18 anos. Então você observa, querido, que os israelitas então se consertaram, depois caíram novamente em pecado, deixaram de adorar o Senhor e tornaram-se escravos novamente. Agora por quantos anos? 18 anos. Está fazendo a continha da matemática aí? Está fazendo? Amém. Juízes capítulo 4, versículo 2. Juízes capítulo 4, no versículo de número 2. Olha o que está dizendo: assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Arosete e Agoim. Pode passar, versículo 3. Olha o que diz a palavra: os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro,
os havia oprimido cruelmente durante quantos anos? 20 anos. Então mais 20 anos de cativeiro. Posso ouvir um amém? Amém ou não? Aleluia. Juízes capítulo 6, versículo de número 1. Olha o que diz aqui. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante quantos anos ele os entregou nas mãos dos midianitas? 7 anos. Faz a continha aí, Giovanni. Só quero te fazer uma pergunta. Quantos anos estão faltando para os 93? 40 anos, certinho. Ok. Será que eu acertei, irmão? Juízes capítulo 13, versículo 1. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante quantos anos? Você pode aplaudir ao Senhor? 40 anos. Quantos anos de cativeiro? 93 no final. Quantos anos Deus contou? Somente 480. Porque os seus anos de cativeiro o Senhor não conta. Está entendendo o que eu estou dizendo? Amém ou não? Amém ou não? Talvez, escute bem, talvez você está assim, oh, aleluia, que mensagem gloriosa, Senhor, não conto meus anos de cativeiro. É porque ele se recusa a contar. Porque eu estou falando aqui de cativeiro de crente. Você está entendendo o que eu estou dizendo, querido? Isso aqui, eles já tinham tido a experiência do sangue do Cordeiro. Eles já tinham tido a experiência da libertação de Faraó. Ou seja, você sabe que a saída do povo de Israel do Egito, isso simboliza a nossa conversão. Eu quero que você fique atento a isso. A igreja está comigo, amém ou não? Então depois de convertido, eles voltaram a fazer o que era mal perante o Senhor. E isso gerou para eles cativeiros. Anos que o Senhor se recusou a contar. Anos que o Senhor se recusou a contabilizar. Talvez você está aqui nessa noite, você já aceitou Jesus como Senhor da sua vida, mas você ainda está cheio de brechas na sua vida, você ainda está cheio de cativeiros. Eu quero dizer algo para você, meu irmão, Deus não pode contar esses anos. São anos que para Deus não existe. Mas pastor, eu tenho vindo na igreja, mas pastor, eu tenho orado, mas pastor, eu tenho feito coisas, mas são anos de cativeiro. Talvez você está aqui nessa noite, você está vivendo um cativeiro e você não entende por que a tua vida espiritual não rompe. Por quê, querido? Por que não rompe? É porque são anos que o Senhor não está contando. São anos que não estão sendo contabilizados. Porque são anos que você tem feito coisas que têm desagradado ao Senhor. Então diga comigo assim: Deus não conta. Diga novamente: Deus não conta os anos antes da minha conversão, mas Deus também não conta os anos depois da minha conversão, que eu me pus em cativeiro. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Talvez você está aqui crente, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, mas talvez você está vivendo o maior laço da tua vida. Está caindo em fornicação, está caindo em adultério, está caindo em prostituição. Nós temos ministrado aqui a graça de Deus. Eu quero dizer algo para você, querido. Glória a Deus, porque Deus não está contando esses anos, porque senão você estava fulminado, irmão. Mas eu quero dizer algo para você. São anos que o inimigo está encontrando espaço para te aprisionar, para judiar de você, para te fazer sofrer. Pastor, mas eu sou nascido de novo, e o que é nascido de Deus o inimigo não lhe toca. É verdade, mas eu digo algo para você, querido. O que dá legalidade para o diabo agir na vida de um ser humano é o pecado. É o pecado. Então é tempo da gente, querido, repensar os nossos valores. Por quê? Porque nós temos ensinado sobre a graça aqui. E como eu tenho dito, querido, graça é o amor e é o favor incondicional da parte de Deus para você. Mas isso não te dá liberdade para você ficar esfregando a cara no pecado. Isso não te dá autorização, querido, para você se lambuzar na lama da miséria, da podridão, do pecado.
Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Pastor, mas eu sou ativo na obra, sabe? Eu sou bênção. Você é bênção, irmão. Mas se você, querido, está vivendo essa vida de pecado, de prática de pecado, eu quero dizer algo para você, querido. São anos que o Senhor está ignorando e não está contando. Existem outros anos que o Senhor não conta também. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 20, no versículo de número 1. Versículo 20, capítulo 20, Mateus 20, versículo 1. Olha o que diz aqui, preste atenção. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Diga comigo, a sua vinha. Versículo 2. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Versículo 3. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. Então diga comigo assim, desocupados. Em outras versões diz ociosos. Amém? Versículo 4. E lhes disse, vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Versículo 5. E eles foram, saíram outra vez por volta do meio-dia, e das 3 horas da tarde fez a mesma coisa. Versículo 6. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados, e lhes perguntou, por que vocês estiveram desocupados o dia todo? Então diga comigo assim, por que ficaram desocupados o dia todo? Agora eu pergunto para você, olhe para mim. Esse texto é uma parábola. Então diga comigo assim, parábola. Você sabe o que é uma parábola? Uma parábola era quando o Senhor contava uma história para poder, querido, trazer ensinamentos de realidades espirituais. Posso ouvir um amém? Nessa parábola a pergunta é, como que o Senhor sabia que aqueles homens estavam desocupados o dia inteiro? Se ele só teve um encontro com eles 5 horas da tarde. Como? Sabe por quê, irmão? É que para o Senhor só conta o tempo, só conta como tempo trabalhado, o tempo que o trabalhador está trabalhando na sua vinha. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém ou não? Amém ou não? O tempo que o trabalhador não está trabalhando na vinha do Senhor, para o Senhor, é tempo de ociosidade. Opa, pastor, eu gostei e não gostei de ouvir isso. Por quê? Porque, pastor, eu trabalho na minha loja o dia inteiro. Pastor, eu trabalho lá no meu trabalho o dia inteiro, eu dou aula, eu sou professora, eu sou padeiro, eu sou costureiro, eu sou, enfim, eu sou um punhado de coisa. Então esses momentos que eu estou trabalhando, o Senhor não conta. Não, querido, não é isso que eu quero dizer. Aí talvez você diga assim, então eu gostei, porque se for isso que você quis dizer, eu gostei. Por quê? Porque aí eu vou largar tudo, todo mundo aqui vai pedir demissão para vir ficar trabalhando na igreja, por conta da igreja, recebendo da igreja. Talvez esse seja o sonho de muita gente. Você fala, pastor, Deus só conta o tempo que o trabalhador trabalha na vinha. Então, pastor, eu quero ficar integral aqui na igreja para Deus contar todos os meus dias. Irmão, o que eu quero dizer para você é o seguinte, não leve isso de maneira literal. O que eu quero ensinar para você nessa noite? Você pode ser um pastor e não estar trabalhando na vinha. Você pode ser um presbítero, você pode ser um cantor, você pode ser um dançarino, você pode ser um professor da Rede Kids, você pode, querido, ser um diácono, você pode ser o que for, exercendo a sua função e não estar trabalhando na vinha. Como assim, pastor? Eu vou te explicar, querido. Trabalhar na vinha se refere a uma esfera de ação do Senhor. Quantos estão comigo? Digam amém. Todas as vezes que eu estou cumprindo o real propósito de Deus na minha vida, eu estou trabalhando na vinha. Vou te dar um exemplo. Eu sou pastor, amém ou não? Ei, irmão, fala amém mais forte. Fiquei com dúvida do meu ministério agora. Sou ou não sou? Amém?
sou um pastor. De repente Deus chega para mim e fala assim: pastor Fábio, eu quero o senhor pastoreando, deixa eu ver, em Paris. Aleluia. Se fosse o pastor Jairo, o pastor Flávio, se fosse o Yuri, ia ser no Afeganistão. Comigo é Paris, irmão, amém ou não? Pastor, eu quero o senhor pastoreando em Paris. Mas eu falo assim: ah, Senhor, olha a igreja como é que tá boa. Quantas vidas tem lá em Paris? 5. Senhor, aqui tem quase 200. Um pouquinho mais de 200. Não, mas eu quero você em Paris. Lá tem ar-condicionado? Senhor, eu demorei tanto. Lá tem equipe de louvor? Tem não. Senhor. E eu não vou. E eu continuo pastoreando aqui, amém ou não? Amém? Todo domingo você vai me ver pregando aqui, amém ou não? Aleluia. A obra está sendo feita? Tá. Mas eu sou um trabalhador, que eu estou trabalhando fora da vinha. Por quê? Porque trabalhar na vinha não é o que você faz. Trabalhar na vinha é para quem você está trabalhando. Então eu quero dizer algo para você aqui, querido, que vai doer no seu rim. E eu estou muito feliz de te dar isso de direita. Porque eu quero te dizer algo. Deus deu talento para cada um de vocês. A pergunta que eu quero ouvir, a resposta que eu quero ouvir da pergunta que eu vou fazer: você tem trabalhado na vinha? Você tem cumprido o seu chamado? Você tem cumprido o propósito de Deus para a tua vida? Você tem sido tudo aquilo que Deus quer que você seja? Você tem feito aquilo que Deus quer que você faça, onde você faça, com as pessoas que Ele quer que você faça? Se você está aqui nessa noite, irmão, e você é simplesmente um frequentador da igreja, eu quero te dizer algo, filho. Eu amo você, e eu não quero nunca que você deixe de frequentar essa igreja. Porque se você deixar de frequentar, eu vou ficar amargamente triste por isso. Mas como teu pastor, eu te digo hoje: esses anos não estão sendo contados na tua vida. Porque para Deus, você está ocioso, você está desocupado, você está parado. Posso ouvir um amém? Então eu quero dizer algo para você. Todos aqui têm talentos. Todos têm talentos. Olha aqui para mim um minuto. Todos têm talentos. Mas se você tem enterrado os seus talentos, são anos que não estão sendo contados na tua vida. Então se eu perguntar para você, quantos anos você tem? Talvez você diga comigo assim: olha, eu tenho 40 anos, 10 anos de convertido. Olhe para mim, 10 anos de convertido. Mas eu pergunto para você, descontou os tempos de cativeiro? É, pastor, teve um período aí desses 10 anos que eu me desviei. Teve um período desses 10 anos que eu fiz coisas que não devia, que eu atolei o pé na jaca. Então diminui por eles, amém ou não? Aí sobrou 5 anos dos 10, amém ou não? Amém, igreja? Aí eu pergunto para você, desses 5 anos que sobrou, quantos anos você se dedicou para o Senhor, cumprindo o propósito dele para a tua vida? Aí doeu. Aí doeu muito. Por quê? Porque talvez você está 5 anos e nunca fez nada para Deus. Talvez você parou no meio do caminho. Você trabalhou para Deus 1 ano, 20 anos de convertido, mas trabalhou para Deus 1 ano só. Então sabe o que acontece? Você está igual à igreja de Corinto, quando Paulo diz assim: não pude falar para vocês como espirituais, mas como carnais. Por quê?
Por que eu não pude falar como espirituais? Porque vocês têm que tomar leitinho. Vocês deveriam já estar comendo comida sólida, mas ainda tomam leitinho. Por quê? Ou seja, tinha muito tempo de vida, mas pouco tempo na experiência de vida com Deus. E portanto eram crianças. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Digam amém. Existe mais um último tempo que Deus não conta. O primeiro tempo que Deus não conta são os anos antes da minha conversão. O segundo tempo que Deus não conta na minha vida são os anos de cativeiro, de prisão espiritual e pecado, escravidão do pecado. Terceiro tipo de tempo que Deus não conta na minha vida são os tempos de ociosidade. São os tempos que eu não respondo ao chamado. Quarto tempo que Deus não conta na minha vida. Eu quero que você abra a Bíblia ou acompanhe aqui Gênesis capítulo 16, no versículo de número 16. Eu queria que a equipe de louvor já estivesse chegando para cá. Gênesis 16, 16. Gênesis 16, 16. Eu quero que vocês leiam aqui comigo bem alto, amém ou não? Vamos ler juntos, em nome de Jesus. Abrão estava com... Não, peraí, irmão. Deus não conta esse tempo de leitura também não. Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Pode ficar no teclado mesmo. Fazer ela bem lentinha. Quantos anos? Não entendi. Quantos anos? Gênesis 16, 16. Acaba o capítulo. Vamos para o capítulo 17, versículo 1. Primeiro versículo depois. Quando Abrão, vamos lá, quando Abrão... Espera aí, só um minuto. No final do 16 ele estava com quantos anos? No início do 17 ele estava com quantos anos? Quantos anos de diferença? Para quem é bom de matemática, 13 anos. 13 anos que você não tem relato de nada da vida de Abraão. Diga comigo assim, 13 anos que não foram contados. Por que será que Deus não contou esses anos? É o quarto período de tempo que Deus não conta na tua vida. Sabe qual que é, irmão? Deus havia prometido para Abraão o seguinte, gente, ouça isso. Deus havia prometido para Abraão, eu vou te dar um filho. Você vai ser pai de multidões. Amém? Amém mesmo? Glória a Deus. Passa o tempo e Abraão não consegue gerar o filho. Posso ouvir um amém? Amém. Igreja, amém? Amém? Glória a Deus. A mulher de Abraão, Sara, o que ela faz? Meu senhor, já que eu não consigo te dar um filho, vou te apresentar minha serva. É só ilustração, tá, irmã? Apenas ilustração, até porque eu não sou Sara. Vou te apresentar minha serva. Tenha um filho com ela, porque se você tiver um filho com ela, vai ser nosso, e a gente vai cuidar pro resto da vida, vai cumprir a promessa. Abraão, o que ele faz? Ele vai e ele tem relação com a serva de Sara, Agar, e ela engravida. E quando ele tinha 86 anos, nasceu Ismael, uma criança que não era fruto da promessa, uma criança que não era o projeto de Deus para a vida dele. Então o que foi essa criança? Obra da carne. O que foi essa criança? Fruto dos seus esforços, fruto da sua sabedoria, fruto da força do seu braço. O que acontece? A criança nasce, Isaac vai crescendo,
13 anos se passa que você não ouve nada de Abraão. Você não ouve dizendo que ele levantou o altar. Você não ouve dizendo que Abraão trabalhou para Deus. Você não ouve dizendo que Deus teve encontro com Abraão. Deus fica em silêncio 13 anos, sem falar nada com Abraão. Só depois de 13 anos que Deus chega para esse Abraão e fala assim: olha, chegou agora o tempo de você ter filho. Ele já estava com 99 anos. Então eu digo para você, o último período de tempo que Deus não conta na nossa vida é o tempo em que a gente vive na carne. O tempo que a gente vive fazendo o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. É o tempo que a gente se rende ao ego. Esses são tempos que Deus não conta. Os tempos que Deus não conta, o último período de tempo que Deus não conta, é aquele tempo em que nós começamos a fazer as coisas que a gente acha que tem que ser feito. Esse tipo de tempo Deus não conta. E eu posso dizer algo para você: tem um punhado de gente fazendo célula que não está sendo contada por Deus. Tem um punhado de gente, querido, pregando em púlpitos em tempos que não estão sendo contados por Deus. Por quê? Porque estão fazendo a obra na força do seu braço, ou estão fazendo a obra, querido, sem ser a vontade do Senhor. Estão fazendo a obra, querido, segundo o seu entendimento, em desobediência. Existem tempos que Deus não conta. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu não sei, querido, eu não sei. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Eu quero que você preste muita atenção em mim, porque o diabo ele vai fazer de tudo para você distrair agora. Querido, feche os seus olhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero te fazer essa pergunta novamente. Quantos anos você tem? Qual é a sua idade? Ah, pastor, eu nasci de novo. Tem 20 anos, tem 15 anos. Mas nesse tempo que você nasceu de novo, eu quero te fazer uma pergunta. Existiram tempos em que você se entregou ao cativeiro da mentira, ao cativeiro do pecado, ao cativeiro, querido, do engano. Existem? Então esses tempos não podem ser contados na tua vida. Segunda pergunta que eu quero te fazer: nesses 15 anos de convertido, existiram tempos que você não se rendeu ao Senhor para servi-lo com seus dons, servi-lo na vinha dele, trabalhando para ele? Ah, pastor, existiram sim. Então foram tempos de ociosidade que o Senhor também não contou. E a última pergunta que eu faço para você: nesses 15 anos, talvez, que você tenha te convertido, existiram dias que você só fez o que você queria, quando quis, na força do teu braço, e que você não teve paciência para esperar a promessa de Deus se cumprir na tua vida. Então foram tempos que também o Senhor não contou. Então talvez você está aqui nessa noite, querido, você tem 15 anos de evangelho, mas aos olhos de Deus só apenas um ano contou para você, ou só apenas alguns meses, talvez algumas semanas apenas, talvez seriam alguns dias, ou eu vou ser mais intenso ainda, talvez apenas algumas horas somente foram contadas na tua vida espiritual. Eu quero dizer algo para você, querido. Hoje é o dia, esse é o momento de você mudar isso na tua história. É chegado o tempo de você viver dias que o Senhor vai contabilizar na tua história. É chegado o tempo, querido, do Senhor contar os seus dias. Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance a sabedoria. É a palavra de Deus para você nessa noite. Senhor, ensina-me a contar os meus tempos, para que eu alcance a sabedoria. Talvez você está achando: eu tenho 10 anos de evangelho, eu tenho 15, eu tenho 20, eu tenho 50 anos de evangelho. Mas aos olhos de Deus você não tem tempo nenhum. Por que não tem tempo nenhum? Por quê? Porque foram tempos na carne, foram tempos vivendo escravo do pecado, foram tempos, querido, em que você resolveu não obedecer e fazer somente a sua vontade. Hoje o Senhor me trouxe aqui nessa noite, hoje o Senhor me levantou com essa palavra para dar um basta nessa história, para que se comece a contar um novo tempo na tua vida, um novo ciclo que se inicia, uma nova história que se escreve hoje.
Jesus. Em nome de Jesus.